Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada. Estou aqui para gravar mais um episódio do canal As Irmãs do Previdenciário. No nosso canal a gente traz informações sobre os direitos das pessoas idosas e também direito previdenciário, direito do trabalho também, que nós vamos trazer hoje, mesclado com o direito previdenciário. E com muita honra, com muita alegria, nós vamos receber dois queridos amigos, parceiros, e que eu tenho a honra e a alegria de apresentar para vocês. Dr. Vitor Teixeira e Dr. Ilseu, Dr. Lineu, carinhosamente chamado, por mim. E gostaria de agradecer muitíssimo a presença de vocês, dois queridos amigos. Trabalhamos juntos, estamos aí nessa estrada do direito há algum tempo. Sejam bem-vindos ao canal As Irmãs do Previdenciário, doutor Vitor. Obrigado, Juju, pelo convite. A gente tem uma longa história juntos aí na advocacia, né? E aqui hoje a gente está tendo essa oportunidade de conversar sobre direito do trabalho e direito previdenciário, que são duas áreas que, obviamente, elas falam juntas, trabalham juntas, e uma ótima oportunidade para a gente trazer alguns temas bem atuais, né? Bacana. Doutor Lineu, seja muito bem-vindo, meu amigo. Fala, Ju. É uma honra quando eu vi que você estava mexendo com o seu canal. Eu até brinquei com você, né? Não achei que teria a honra de ser convidado. Fico muito feliz de estar aqui e ver você crescer. Para mim, particularmente, é uma felicidade imensa. E ver toda a sua caminhada, essa caminhada de sucesso, me deixa muito feliz. Obrigado pelo convite. Obrigada a vocês pelo carinho. Estamos juntos aí nessa missão de advogar, entregar, no meu caso, o melhor benefício para os nossos clientes e vocês entregar aí o resultado de um processo trabalhista também para os clientes de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema muito bacana, que é mais direcionado aos vigilantes, tá bom? Mas também nós vamos estender um pouquinho aqui a nossa conversa e vai ser interessante para todo mundo, na verdade. Então, de antemão, já queria te pedir, caso você conheça algum vigilante, encaminhe esse episódio que pode ser interessante para ele. Nós vamos falar de demandas trabalhistas e também demandas previdenciárias, aposentadorias para vigilantes. E eu já queria aqui iniciar esse bate-papo, que vai ser descontraído, porque em se tratando de doutor Ilseu, doutor Lineu e Vitor, nada muito sério, a gente vai trazer assunto sério, mas de forma leve, de forma descontraída, para que vocês possam aproveitar também aqui com a gente, tá bom? Então, vocês dois são especialistas em direito do trabalho, têm uma carreira bem bonita e brilhante na advocacia, e vocês aí acabaram se tornando especialistas em advogados trabalhistas para vigilantes, né? Muito bacana isso. É importante que o advogado foque também, tenha um foco, igual eu acabei focando no direito previdenciário depois de uma caminhada com vocês na área trabalhista, que demanda muita atualização, muito estudo, de fato, não dá para ficar navegando em outras áreas. Mas vocês, especialistas em advogar para vigilantes, doutor Ilseu, eu queria perguntar quais são as principais reclamações dos vigilantes quando eles procuram o escritório de vocês para uma demanda trabalhista? Ele chega lá e passa qual reclamação? O que eles mais apontam para vocês das dificuldades, dos direitos deles que são aí, que não são assistidos pela empresa? Então, Ju, voltando até o que você comentou, a gente se especializou na área de vigilantes até porque houve aqui no Espírito Santo a divisão, de vigilante patrimonial e vigilante de carro forte. E aí houve a necessidade de abrir um sindicato específico para essa categoria, que é a categoria de transporte de valores e Saval. E os controladores também, controladores também. E aí foi uma briga que teve alguns anos atrás, a gente fez assessoria dos trabalhadores e abriu um sindicato específico para isso. E desde lá de trás, as grandes demandas são, inicialmente, porque pouca gente sabe, mas o vigilante, antes até de bater o caso de ponto, muitas das vezes ele já está à disposição do trabalhador. O que é isso? Por exemplo, para adentrar numa base de empresas de segurança, há todo um procedimento. E há uma determinação que se chegue ali, em média, 20 minutos antes. E muita gente não sabe, mas essa determinação já conta como hora trabalhada, porque é uma determinação da empresa. Então, quando nos procura, a primeira coisa que a gente pergunta é isso: quanto tempo você gasta ali da portaria para atravessar as portas e bater o ponto? Aí ele fala 20, 25 minutos.
É um direito que a gente pede. Outro direito também que a gente busca bastante é o intervalo. Por quê? Porque muitas das vezes o vigilante faz o intervalo dentro do próprio veículo. E isso dentro da lei não é o intervalo. O intervalo não é parar para comer. O intervalo é ter 1 hora de descanso. Para a pessoa, por exemplo, nessa 1 hora, ir ao banco, ou almoçar, ou até tirar um cochilo. E como o trabalhador está ali à disposição, dentro do veículo, também a gente pede essa hora extra. Por mais, eu acredito que tenha a questão do assédio, mas a questão do assédio do trabalho, o que tem mais? É caso a caso, né? Caso a caso. Não, tem um caso específico, eu acho que o doutor Vitor vai ter mais capacidade de explicar o que vem acontecendo, até por causa dessas novas tecnologias aí, o Pix em especial. Acho que ele vai poder explicar isso aí, doutor Vitor. Sim. Me ajudar aí nessa questão. Isso, doutor Vitor. Fala pra gente um pouquinho sobre a questão do assédio moral no trabalho aí, focando na questão dos vigilantes. O que tem acontecido, o que eles têm reclamado para vocês? Então, vamos lá, né? Como o doutor Wilson falou, a gente já há quase 14 anos, a gente advoga para o pessoal do transporte de valores, né? Os vigilantes de transporte de valores. É uma categoria que vem sofrendo muito, principalmente nos últimos anos, com a questão do Pix, né? Com o surgimento do Pix, né? Esse surgimento fez com que a circulação de dinheiro, de um modo geral, diminuísse muito, né, na sociedade. Esse transporte de valores, 10 anos atrás, a gente tinha aí 800 a 900 trabalhadores aqui no Espírito Santo. Hoje a gente deve ter em torno aí de 350 a 400 trabalhadores, né, por conta da diminuição da demanda. Essa diminuição de demanda, obviamente, diminuíram os trabalhadores, como eu acabei de falar. E o que tem acontecido? E a gente tem tido demandas agora recentes, inclusive, lá no nosso escritório de assédio moral, né? As jornadas de trabalho desses trabalhadores que ficaram, elas estão exageradas. Apesar da demanda ter diminuído, no início e no final do mês, ainda tem uma grande circulação de dinheiro. E esses trabalhadores estão sendo submetidos aí a 12, 13 horas de jornada diária, o que, inclusive, não é permitido, né? Algumas empresas aqui, inclusive no Espírito Santo, elas estão respondendo alguns TACs no Ministério Público do Trabalho sobre essa jornada excessiva, porque a legislação não permite isso, né? Ainda mais num setor como o transporte de valores. Então, assim, a gente tem visto que alguns diretores, alguns supervisores têm cobrado que os trabalhadores aceitem fazer essas horas extras. Os trabalhadores já ficam sem intervalo entre a jornada, muitas das vezes nessas jornadas excessivas, estão sendo submetidos a jornadas excessivas. Isso a gente tem entrado com algumas ações recentes, inclusive, sobre esse assédio moral, essa necessidade, essa obrigação de fazer horas extras. Os trabalhadores não estão tendo opção, sob pena de serem demitidos, tá? Gente, que absurdo isso. Realmente. Meu Deus, então assim, reduzir o número de trabalhadores nas empresas, não reduziu o número de trabalho para eles, né? Eles achavam, de repente, que iam diminuir, e aí o pessoal está trabalhando aí numa jornada excessiva. Além das horas extras, tem a questão do assédio. Então, você, vigilante, se estiver passando por isso, é necessário que você busque os seus direitos. Muitas vezes, o que a gente vê é alguns trabalhadores com medo, né, com receio de ajuizar alguma demanda trabalhista e entrar em alguma lista negra. Não tem disso, não. Nós somos aqui advogados e estamos aqui também para encorajá-los, né, doutor Ilceu? Essa é uma grande questão, né? O trabalhador, quando procura a gente, ele tem que ter na ideia, não só no direito do trabalho, no direito penitenciário, que não é um favor. A empresa não está fazendo um favor, ela não está fazendo algo para agradar, ela está deixando de fazer algo que é seu por direito. O trabalhador tem que entender que se troca trabalho por remuneração. E se a empresa não remunera certo e você trabalha certo, ela está errada. Então você tem que buscar seu direito. Quando ele diz ali sobre o assédio, acho que faltou esse ponto. Não é só a questão da hora extra. É a questão de ameaçar a demissão em caso de não aceitar realizar a hora extra. Gente, isso acontece nos dias de hoje ainda? Acontece. Com essa tecnologia avançada? Acontece, e nós estamos falando de empresas grandes. Obviamente, nós não vamos citar nomes, mas isso acontece dentro de grandes empresas que são, né, assim, que possuem todo um RH treinado, capacitado para poder evitar essas coisas. Isso acontece dentro de grandes empresas, infelizmente. Que pena, né? Porque hoje se fala em dignidade da pessoa humana, como se nunca falou antes, né? Falamos sobre gestão de pessoas, gestão de empresas. Hoje nós temos acesso mais facilmente às informações, aos cursos, enfim. É uma pena que isso ainda aconteça em algumas empresas e, de fato, né, nós que somos operadores do direito, lógico que a gente não vai cruzar os nossos braços e ouvir um histórico desse de um cliente nosso e não encorajá-lo
a tomar alguma medida judicial em busca dos seus direitos, não é mesmo? Sim, e nesse ponto, talvez o trabalhador não saiba, mas a hora extra não é obrigação. A hora extra é oferecida e você aceita ou não. Então, por isso a ameaça. Na hora que o trabalhador fala, olha, não posso, não vai fazer não, então você pode perder seu emprego, botar outra pessoa aqui no seu lugar. E nesse caso aí que a gente conseguiu verificar nessa empresa em questão, além de tudo, em vez de pagar a hora extra, de forma irregular, ela faz banco de horas, que também não é permitido. Então, ela não paga a hora extra, dá descanso para a pessoa num dia atípico, para ela não consegue descansar, não consegue aproveitar a família, e ainda ameaça de dispensar. É uma coisa realmente, um fato novo que vem acontecendo agora, que a gente está tentando... Ai, bacana essa informação. E como é que vocês fazem prova disso, né? Como é que se prova esse assédio moral, essa hora extra, esse intervalo que o trabalhador não usufruiu? Como que vocês instruem um processo? Como vocês orientam o cliente a produzir essa prova? Vai você, doutor? Vamos lá, eu estou fazendo muita audiência ultimamente, Isso. né? Então, assim, na Justiça do Trabalho, a gente tem como principal meio de prova a testemunha, né? Então, a gente sempre solicita aos clientes, né, que disponham ali de uma pessoa que trabalha na mesma jornada que ele, para que possa testemunhar ali aqueles fatos que a gente está narrando na petição inicial, né? Então, assim, é o principal. A principal prova é essa. Mas também a gente pede para que, eventualmente, tire foto dos espelhos de ponto, dos cartões de ponto, para que a gente apure algum tipo de irregularidade ali. Com a tecnologia, né? Hoje todo mundo tem um celular, então a gente sempre fala, olha, tira foto, alguma situação diferente do normal está acontecendo, você tira uma foto, registra, deixa isso guardado, não para utilizar, às vezes, de forma imediata, mas quando eventualmente você for dispensado, você vai ter aquele documento ali que vai provar algum tipo de irregularidade. Mas ainda assim, na Justiça do Trabalho prevalece, né, doutor, o seu testemunha. Primazia da realidade, né? As testemunhas ainda são grande base Porque é difícil para o trabalhador, né? Toda a documentação fica com a empresa. Hoje em dia, por exemplo, os cartões de ponto, a pessoa tem o acesso pelo celular, a gente até orienta que tire print mensalmente desse cartão de ponto, porque assim que é dispensado, esse cartão de ponto, o acesso é bloqueado. Então, a pessoa não tem como trazer essa documentação para a gente. Então, fica essa dica aqui. Se você trabalha com esse sistema, ou se você pode tirar foto ou guardar seu cartão de ponto, guarde. E que pese a prova testemunhal conseguir invalidar até um cartão, que hoje em dia, sendo eletrônico, ainda existe formas de burlá-lo. Ainda existe, mas... Nossa orientação inicialmente é não se preocupar com a prova, a não ser boas testemunhas. Boas testemunhas, né? Isso aí. E hoje em dia, o que eu tenho observado, que já ouvi também dizer, algum cliente nosso da área previdenciária, que tem algumas empresas que não entregam nem o TRCT. Eu não sei se vocês têm acompanhado isso. Então, assim, a dica que a gente traz aqui para você, que está aqui nos assistindo, é algum trabalhador, qualquer documento que você for assinar na empresa, tire foto desse documento, não é verdade? Exatamente. Porque às vezes esse documento não vai chegar nas mãos do trabalhador, a não ser que seja uma determinação judicial. Isso aí, o trabalhador tem que começar a ter o hábito, infelizmente que no Brasil nós não temos, né, os trabalhadores de modo geral não têm, de, assim que for dispensado da empresa, pegar o seu TRCT e buscar uma ajuda profissional, buscar um advogado para que faça a avaliação se ali naquele TRCT estão abarcadas todas as verbas, tudo que lhe é de direito. Outra coisa também que eles não fazem, né, é buscar o PPP. A gente vê aí no setor, principalmente de vigilância, aí, as empresas abrem e fecham com muita rapidez e os trabalhadores deixam passar, deixam de exigir esse documento e aí lá na frente, quando eles vão aposentar, muitas das vezes eles não conseguem comprovar esse tempo de trabalho e aí tem que ajuizar demandas, né, que aí o doutor Juliano pode falar muito melhor sobre isso, sobre demandas de retificação de PPP, né, e acaba demorando aí, atrasando uma possível aposentadoria. Verdade, pessoal. Olha, a questão do PPP é uma dor para o trabalhador quando ele vai se aposentar, tá? Então, assim, aproveitando o gancho aqui da fala do Dr. Vitor, o vigilante, ele tem direito à aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, muitas coisas mudaram, né? E acreditamos que o vigilante, todos, né, que têm direito à aposentadoria especial foram muito prejudicados com a reforma da Previdência. Então, assim, até 28/4/95, bastava ser vigilante e trabalhar armado para ter direito a uma aposentadoria especial. Após essa data, é necessária a apresentação do PPP. E o que a gente vê é que, hoje em dia, de uns anos para cá, de poucos anos para cá, o INSS tem sido muito exigente na análise do PPP. Então, assim, não basta ter o PPP emitido pela empresa, né? Lembrando, quem emite o PPP é a empresa ou o sindicato da categoria.
Não basta ter o PPP emitido pela empresa. Esse PPP tem que estar devidamente preenchido com base na legislação previdenciária. E aí, pessoal, é a trabalheira que dá, né? Porque, olha, 95% das empresas aqui no Brasil preenchem o PPP de forma errada. E aí é necessário que aquele empregado, né, no caso aqui o vigilante, contrate um advogado da área trabalhista para fazer uma ação de retificação de PPP, que ela tramita na vara do trabalho, e após essa retificação é que ele poderá aí dar entrada na sua aposentadoria ou pedir a revisão da sua aposentadoria para que seja computado esse tempo especial. E aproveitando a oportunidade, eu queria aqui deixar uma notícia, né, uma atualização para os vigilantes que têm ação judicial em andamento de revisão de aposentadoria para vigilantes. Tá? Existe um tema que é o 1209 do STF, que suspendeu todos os processos de vigilantes que se utilizavam de arma de fogo para poder trabalhar, que está em andamento no STF, que é a revisão da sua aposentadoria. Então, infelizmente, todos os processos estão suspensos neste momento, aguardando a decisão do STF. Então, não tem andamento novo nesses casos, né, por hora. Esperamos que um dia, né, nós somos brasileiros, não desistimos nunca, acreditamos na justiça, porque se a gente não acreditasse na justiça, nós não seríamos operadores do direito. Perfeito. Então, acreditamos que em algum momento a gente tenha uma decisão do STF, mas por hora é isso. E, como o doutor Vitor disse, eu quero ratificar a informação dele, quando você for dispensado, né, da empresa ou pedir demissão, quando receber toda a documentação, procure um advogado da área previdenciária para conferir o seu termo da rescisão do contrato de trabalho, para ver se você está recebendo de fato todos os seus direitos ali. Eles gostam de usar a expressão tempo de casa, né? Exatamente. O tempo de casa. Conferir se você recebeu o tempo de casa, certo? Conferir se a empresa te entregou o PPP, que às vezes você é uma pessoa nova, não vai precisar desse documento agora, mas futuramente vai precisar. E que se faça a conferência desse PPP, não é mesmo? Isso aí. Sim, e essa questão é importante, o doutor Vitor até falou, e vale a pena reforçar. Empresas, especialmente de escolta armada, elas têm vamos dizer assim, uma validade muito curta. Empresas, elas abrem e fecham ali em casa de 2, 3 anos, elas abrem e fecham. E aí, depois que essa empresa fecha, dificilmente você vai conseguir esse documento. Então, essa dica que foi dada aí pela Juju e pelo doutor Vitor, de buscar esse documento e guardar, é de extrema importância. É verdade. O que eu posso até puxar um adendo aqui em cima dessa questão, não é só no setor de vigilância, isso aí acontece com todos os trabalhadores. A gente atua muito na área industrial aqui no Espírito Santo, e a gente algo que acontece muito no nosso escritório, nas nossas demandas. A gente ganha ali o adicional de insalubridade e periculosidade, que vai dar a esse trabalhador o direito também da aposentadoria especial. É emitido pela Justiça uma nova guia de PPP com as informações lá, reconhecendo a exposição à insalubridade e periculosidade. E esses trabalhadores simplesmente não buscam essas guias ou não querem ter isso porque eles estão numa idade de trabalho que ainda não estão preocupados com a aposentadoria. Isso lá no futuro vai refletir na vida deles, né? É verdade. Eu falo muito sobre planejamento previdenciário, né, pessoal? E aí, esse documento é importante, né? Hoje nós estamos novos. Pode ser que você também tenha pouca idade ainda, esteja distante de se aposentar, mas a gente precisa planejar a nossa aposentadoria. E dentro do planejamento previdenciário, esse documento do PPP é de extrema importância para quem trabalha em áreas insalubres e periculosidade e insalubridade, né, doutor Ilceu? E outra questão que tem que ser levantada é que, em tese, as empresas elas emitem esse documento, tá? Para os trabalhadores. Só que ela usa como base os próprios laudos. E em muitas demandas que a gente tem contra essas empresas, é feita uma perícia e é constatado que esses laudos não são verídicos, não retratam a verdade. Por exemplo, uma questão prática aqui. Empresas de aciaria, onde tem gasômetro, coqueria, áreas que tem tubulação de gás, posto de gasolina. Todos esses têm direito à periculosidade, mas em grande maioria as empresas dizem que não se enquadra.
Eu não vou adentrar aqui na questão de legal ou não, mas simplesmente é. Se você trabalha nessas áreas, se há um risco de explosão, grande chance de você ter direito a receber periculosidade. Então, se você trabalha nessas áreas, nossa dica é procurar a gente primeiro, área trabalhista, a gente faz o processo para você e depois a gente encaminha para a doutora Juliana para que ela possa fazer a parte do PPP com um grande saber jurídico, ela vai resolver essa demanda para vocês. É isso também. Aí, a parte da aposentadoria, isso, né? Porque essa parte... Perfeito. Hoje a parceria nossa é tudo que tem de trabalhista, tanto vigilante ou não, a gente encaminha para a doutora Juliana. Muito bom. Previdenciário, né? Tudo previdenciário. Que tem de previdenciário. Aqui é previdenciário, ele é trabalhista. Então, a gente se ajuda, né, na nossa advocacia. Muito bom. E aí, eu queria que Lineu, né, meu querido amigo advogado Lineu, pudesse agora trazer algum caso. Você tem quantos anos de advocacia trabalhista, primeiramente? Eu vi vocês comentando assim, não, para vocês que não pensam, não são muito idosos, não pensam em aposentar, eu fiquei meio de fora, assim, falei, não, eu já estou pensando, já penso na aposentadoria, com certeza. Está fazendo planejamento previdenciário? Estou fazendo planejamento, a doutora Juliana, inclusive, orienta membros da minha família nessas questões. Um caso interessante. Mas primeiramente, sim, quanto tempo de advocacia trabalhista você tem? Nossa. Mais de 20 anos, com certeza. Só de escritório nós temos 14. Então... E quando eu cheguei no escritório para ser estagiário dele, ele já tinha acho que uns 10. Então tem mais de 20 anos de advocacia certamente. Trabalhista. E aí, mais de 20 anos. Né, com certeza, muitas histórias, muitos casos, né, já passaram pelas suas mãos, pelo seu saber jurídico. Mas eu queria que aqui, nesse momento, você trouxesse assim, algum caso que você possa ter entendido assim, o caso mais desafiador, mais difícil, ou um caso histórico assim, que você tenha a contar. Eu sei que são muitos, mas se você se recordar caso de algum difícil, desafiador, alguma situação. Eu acho que seria mais assim... Eu vou contar um caso, não é desafiador, mas que me marcou. Uhum. Me marcou não porque... foi uma grande demanda ou porque foi algo difícil de provar, mas foi inusitado, né? Eu estava na audiência representando um vigilante, do outro lado havia a empresa e o proprietário da empresa. Eu estava com a vigilante do sexo feminino, uma moça, né? E aí começou a conversa vai, conversa vem, porque na justiça de trabalho é um pouco menos... Formal, né? Isso mesmo. E no meio da audiência, eu não sabia, ninguém sabia, mas a juíza percebeu que, na verdade, o patrão e a funcionária eram marido e mulher. E que, na verdade, a demanda era mais uma briga de casal, porque estavam se separando, do que uma demanda trabalhista. E, diante dessa situação, a juíza simplesmente suspendeu a audiência, foi lá, pegou, ela é muito católica, acredito eu, pegou a Bíblia, leu umas passagens sobre o casamento, suspendeu a audiência sobre isso, sobre o processo trabalhista, para eles repensarem a vida deles como casal. E eu acho que deu certo, porque ela desistiu da demanda, então acredito que eles tenham voltado e... Gente, que interessante! Essa eu nunca ouvi não, hein? Uma boa ação, hein? Era mais briga de casal do que briga trabalhista. Gente, que interessante. E você, doutor Vitor, conta pra gente, já que você faz tanta audiência... Pois é, a audiência justiça do trabalho algo... é o que o doutor Issou estava dizendo, né? Ela tem ali algumas características bem peculiares, ali a informalidade ali da audiência. As pessoas ficam muito à vontade, sim, né? Exatamente. Não tem como mentir em audiência trabalhista. Se mentir, dá para perceber, né? A gente sabe que acaba existindo algumas mentiras, mas assim, dá para perceber ali pela informalidade, as pessoas de fato ficam bem à vontade. Normalmente os juízes deixam todo mundo bem à vontade, assim. Né? Uma questão curiosa que eu acho que muitos advogados passam ali na Justiça do Trabalho é a questão do juramento de testemunha, né? E diversas vezes, na hora que o juiz faz o juramento, ele fala, olha, aqui você está na condição de testemunha, mentir em juízo é crime, você pode ser processado, preso e responsabilizado pelas suas falas. Você se compromete a dizer a verdade? A pessoa fala, sim, me comprometo. Aí na hora que o juiz pergunta, você é amigo ou inimigo de alguém? E aí diversas vezes já me deparei com um caso assim, não, eu sou amigo dele. Ali o que ele fala, o amigo, é assim, que eles já trabalharam juntos. Conhecido, né? Assim. Isso. E aí o juiz pergunta, né? Você tem interesse na causa? E aí já teve casos em que a testemunha falou, não, eu tenho interesse sim, eu quero que ele ganhe e eu quero prejudicar a empresa. Nossa! Coitado, né? Aí mata o advogado, né? Aí a gente abaixa a cabeça e fala, excelência, infelizmente eu vou desistir da oitiva da testemunha. Infelizmente naquela
ideia ali de ajudar, né? Que a gente sabe que não está ali para ajudar, está ali para poder prestar o depoimento. Só que as pessoas confundem, né, as coisas e acham que estão ali para ajudar e acabam prejudicando, né, de fato, o trabalhador. Mas de vez em quando isso acontece, tá? Não é poucas vezes, não. É verdade. Eu nem vou contar, porque eu passei por isso semana passada, fazendo uma audiência, né, da minha área previdenciária, mas enfim, vamos tocando, né? É isso. Eu gostaria, assim, de caminhar para o fim do nosso episódio, deixar vocês à vontade, caso vocês queiram falar mais alguma coisa, deixar também a rede social de vocês, do escritório, e já agradecendo, daqui a pouco vai ter uma surpresa aqui para cada um. O episódio não acabou, mas está caminhando para o fim. E aí, queria deixar vocês à vontade, caso vocês tenham ainda alguma dica a dizer, alguma orientação, podem ficar à vontade. Alguma história para contar? Da família. Uma questão acabou que eu não levantei aqui, Ju, é que hoje em dia, antes era mais fácil o trabalhador ter acesso ao TST, porque as homologações eram obrigatórias no sindicato. Mas com a reforma trabalhista, abriu-se mão disso. Hoje em dia parece que tem empresas, inclusive, que fazem online. Então você tem que ficar atento nisso aí, porque você pode nem receber o documento. Exatamente. Tá? Porque antigamente o sindicato dava uma assessoria, mas agora com a reforma trabalhista, agora não, né? 2017 para cá, não há mais aquela obrigatoriedade de fazer a homologação no sindicato. Então, mais uma coisa para ficar atento. É verdade. E, assim, a gente vê também que as pessoas andam correndo tanto hoje em dia que tem gente que fala, deixa para lá. Não, a empresa não me mandou, mas deixa para lá. Não deixa para lá, não. Vai atrás do seu documento, que pode ser que você tenha algum direito ali, algum dinheiro para receber. E não abra mão disso, né? O que é nosso, né? O que é de direito nosso, nós precisamos buscar um profissional para nos ajudar. Perfeitamente, é isso aí. São coisas simples, são atitudes simples, como uma simples conferência num TRCT que pode gerar um direito lá na frente. Então a pessoa não pode abrir mão desse direito. Exatamente. E nem ter medo. A grande verdade é que o trabalhador, quanto mais humilde, mais medo de buscar seu direito. É impressionante quantas vezes a gente escuta o trabalhador, não, mas doutor, se eu entrar com processo, eu não consigo mais trabalhar. Temos casos, inclusive, de vigilantes que não, doutor, me prometeram. Isso é outra coisa que acabou esquecendo. A empresa tem essa mania de prometer recontratar e o trabalhador ficar esperando recontratar. Passa-se os 2 anos, porque eu não sei se vocês sabem, quando você sai de uma empresa, você tem 2 anos para entrar com uma demanda, pelo menos na questão trabalhista. Eu não sei, na previdenciária, o Juju vai poder dizer aí quanto tempo é. Mas foi demitido hoje, tem 2 anos para pleitear seus direitos. Passou isso, mesmo que você tenha direito trabalhista, você não pode mais pleitear. Então a gente conhece casos também onde, não, vou ser recontratado, vou esperar, passa 2 anos, e aí ele, doutor, não fui, e agora? Eu falei, olha, infelizmente, agora não dá. Então não tenha medo de buscar, nem que seja informação. Você busca a informação, você vai ver, a gente tem, por exemplo, no escritório, a assessoria é gratuita. Você pode entrar em contato com a gente vai ver. A gente faz a média de previsão do ganhos ou perca de um processo. Isso não vai te custar nada. E aí, se você quer buscar seu direito, a gente te orienta. Mas, pelo menos, saber que é seu direito, eu acho que você deve buscar. Isso é má fé da empresa, né? Sim. Se for para contar aqui todos os má fé de empresa... Gente, que absurdo acontece isso. Mesmo de prometer a recontratação e a gente já sabe, né, que isso... Fala, olha, não acredite nisso. Aí vai cozinhando o trabalhador 2 anos para poder prescrever o direito dele de mover uma ação trabalhista. E depois ele fica sem emprego e sem um eventual direito trabalhista. Gente, não é recontratado. Que absurdo. Meu Deus. Pois em relação ao prazo da questão previdenciária, o prazo para poder a gente fazer o pedido da aposentadoria é quando o trabalhador, né, preencheu os requisitos. Aí tem o prazo decadencial da revisão da aposentadoria, que são 10 anos. Entendi. A partir do momento que ele sacar o primeiro benefício dele. Então tem que ficar atento também a esse prazo, porque 10 anos também passa rápido, né? Tá passando tão rápido tudo, né? Pode aproveitar com essa dica da Juliana aqui e deixar uma dica, então, para o trabalhador que já teve processo trabalhista, que ganhou insalubridade ou periculosidade com o processo trabalhista, que você pode buscar saber dentro, porque normalmente numa sentença trabalhista, quando dá insalubridade ou periculosidade, o juiz manda emitir o PPP, retificar, manda a empresa retificar. Então, se você teve demandas aí nos últimos 5 anos, e se você ganhou, você pode buscar isso aí. Pode ser que tenha direito a uma revisão de aposentadoria. Bem provável que tenha. Bem provável que tenha. Todo processo tem uma parte que vai para o INSS. Além da questão do PPP, da insalubridade, você pode talvez estar revendo os seus cálculos. E aí eu oriento novamente buscar a doutora Juliana. Mas eu sei que sim, todo processo trabalhista que tem insalubridade e periculosidade, o juiz manda emitir o PPP ou retificar o PPP. E aí, com esse documento, você tem que buscar a retificação.
tem que buscar um advogado. É isso aí, pessoal. Dica importante. É isso. Então, agora vamos aqui para um bate-papo final, tá bom? Eu vou fazer uma perguntinha, vocês vão responder, porque a gente quer conhecer um pouquinho mais do Ilseu, né? Como advogado, como pessoa. E vou perguntar para o Ilseu e para o Dr. Vitor a mesma pergunta, tá bom? Para vocês depois não colarem e não ficar pensando, porque é a primeira... Ele responde tá bom? Lineu, comida preferida? Pizza. Churrasco. Bebida preferida? Cerveja mesmo. Cerveja. País? Brasil. Esporte? Que me estressa, futebol. Que eu gosto, basquete. Qual é o seu time? Sou botafoguense. Sofredor, né? Pra você ver. Vitor, é a minha situação. Eu sou vascaína, querido. Eu não sei quem sofre mais, se é você ou sou eu. Esporte favorito, futebol. Futebol. E seu time? São Paulo. São Paulo. Hobby? Jogar basquete. Hoje é cuidar de criança. Cuidar de criança. Não é hobby, é obrigação, né? Ela falou hobby. Acaba sendo um hobby. Também é, né? Sua cor preferida? Preto. Azul. Ídolo? Aí são mais de um, meus pais. Bacana. Meu pai, com certeza. Bacana, que lindo. Gostaria de agradecer muito a participação de vocês, a presença, meus queridos amigos, Vitor e o seu, por participarem conosco desse episódio, né, das irmãs do canal, as Irmãs do Previdenciário. Em breve estará no ar e nós vamos divulgar. Deus abençoe o caminho de vocês, a advocacia, a família, que vocês sejam sempre felizes e esses amigos tão fiéis a mim e a minha irmã também. Um beijo grande para vocês, muito obrigada, até uma próxima. Vai agradecer primeiro? Valeu. Primeiro, né, eu que quero agradecer a Juju pelo convite. A gente tem como eu já falei no começo, né, a gente tem uma longa história juntos, assim, uma parceria, e é eu fico muito orgulhoso em ver o seu crescimento também como advogada. Você sempre foi muito competente e agora, assim, você domina o previdenciário como poucas aqui no Espírito Santo, é uma referência pra gente. Quando pinta alguma coisa de previdenciário no escritório, eu só fecho os olhos e falo, não, procura essa advogada aqui que eu tenho certeza que ela vai te dar o que é de direito, porque ela realmente é uma referência de direito previdenciário no Espírito Santo. E queria mais uma vez agradecer o convite e dizer que estou muito orgulhoso de estar participando disso aqui com você. Obrigada, a recíproca é verdadeira. Eu posso finalizar, se tiver minhas palavras, não. Faço delas as minhas palavras. Não. Quero ouvir do seu coração. Ô, Ju, é difícil, né? Assim, é difícil ao mesmo tempo, gratificante para mim te ver, assim, sabe? De coração mesmo. Assim. São poucas pessoas que eu tenho... Quem me conhece sabe que eu sou difícil demais. É verdade. 20 anos na advocacia, tem pessoas lá no de trabalho que me odeiam só porque eu olho com cara feia. Nem Você tem cara de bravo, Lineu. Você é bravo. Olha o tamanho do homem, 2 metros de altura. Fala alto. Hoje aqui, ogro. Como eu fico feliz em saber que você não desistiu, tá? Eu sei da sua caminhada, mesmo de longe eu estava vigiando, sempre vigiei. E saber que você passou por todas essas dificuldades e chegou onde chegou, estou até meio arrepiado aqui agora. Ai, que bom, que lindo. É mágico para mim. Assim. São poucas pessoas que eu tenho o prazer de dizer assim, não, pode ir que tá seguro, e você é uma delas. Tanto que você cuida da minha sogra, e se precisar da minha menina tem PCD, ela talvez tenha lá na frente algumas necessidades em relação ao INSS, e eu sei que eu posso contar com você para resolver esse e qualquer outro problema. Então, fico muito feliz, desculpa qualquer coisa. Não, eu que fico feliz e grata e honrada de receber vocês dois, né? O carinho é recíproco, a gratidão é recíproca. Pode deixar que cuidaremos, né, da demanda da sua menina futuramente, né, para ela se aposentar na aposentadoria para pessoa com deficiente, que ela tem Down, né? Síndrome de Down. É linda, Aurora. Linda, um beijo para ela. E dizer que sou muito grata também por essa amizade tão sincera. Eu sei que é do fundo do seu coração e que estamos juntos nessa caminhada. Estamos juntos, tá bom? Contem comigo. Obrigado, Juju. Grande beijo. Muito obrigada, meus amigos. Valeu, um abraço a todos. Obrigado.